Oi, gente, tudo bom? Estamos em mais um episódio piloto do podcast Reencontros. E hoje estamos com o convidado Celestino aqui, e ele vai contar para a gente um pouquinho de como foi a vida dele, desde o do começo lá até hoje em dia, como está atualmente. Encontros e Reencontros, onde cada história é um reencontro com a nossa essência. Apresentado por Lara de Castro e Camila Ribeiro, com orientação do professor Herbert de Paula. Se você quiser começar já se apresentando. Claro, obrigado meninas primeiramente pelo convite, Camila aí que me convidou, uma honra poder participar desse projeto para mim. Meu nome é Celestino, tenho 35 anos, atualmente sou farmacêutico há 13 anos e sou gestor da Inova Drogarias, Rede Nova Drogaria Manipulação aqui da cidade de Ipanema. Atualmente também estou abrindo um novo negócio, uma nova farmácia em Chalé, Rede Nova Farmácia Rodrigues. E sou atualmente também vice-presidente da CDL de Ipanema também. Estou nessas três coisas aí, e mais família, e vamos que vamos. Onde que você morava quando você era pequeno, aí mesmo? Morava em Ipanema. Sou nascido e criado em Ipanema, aqui mesmo, aqui na cidade mesmo. Ipanema no Rio, tá? Para ficar bem claro. E Minas, para ficar bem claro para a galera. Nosso sonho, Camila, nosso sonho é que fosse Rio de Janeiro, né, Camila? O calor é igual, mas... O calor é do mesmo jeito. O calor é do mesmo jeito. Só falta a praia. E o que vocês tinham costume de fazer? Porque aí é o quê? Roça? Aqui, o que eu tenho costume de fazer? Quando você era pequeno, você tinha costume de brincar na rua, coisa assim? Aqui, Ipanema, Minas Gerais, é uma cidade bem do interior de Minas. Assim, é uma cidade pequena, de aproximadamente 20 mil habitantes. E assim, a gente aqui brincava na rua, jogava bola, jogava bolinha de gude, soltava pipa. Essas brincadeiras assim, eu sou mais velho que vocês, então para mim é de antigamente, né? E tal. Mas assim, é uma cidade bem pequena, então assim, a gente brincava muito na rua mesmo, fazia muitas brincadeiras na rua mesmo. Então foi realmente uma infância, né? E tive realmente uma infância, você não posso reclamar não, tive realmente uma infância mesmo. Certo. E em questão de estudo, como que começou assim como você começou a estudar? Então, aqui existiam na época dois colégios estaduais, existiam o Nilo Moraes e o Escola Coronel Calhau. Eu ingressei meus estudos no Escola Nilo Moraes e fiquei lá até a oitava série. E depois, meu ensino médio, eu terminei eles na Escola Estadual Coronel Calhau. Tenho muito orgulho de ter estudado nas duas escolas. E como era o Celestino criança? Eu sempre fui uma criança tranquila, nunca fui não posso falar que eu era muito bagunceiro, porque eu nunca fui. Fui sempre uma criança bem tranquila e tal, quietinha, às vezes muito tímida. Eu tinha muita timidez antigamente, nem parece. Às vezes as pessoas que me conhecem há muito tempo falam assim, nossa, mas você transformou. Realmente me transformei porque eu era muito tímido mesmo, tinha muita vergonha e tudo mais. Mas assim, sempre fui um bom aluno, conversava um pouquinho a mais, era a reclamação, é só que eu conversava bastante no colégio, mas sempre fui um bom aluno também no colégio onde eu passei. Tive sempre boas notas. E a questão da adolescência, como que foi? Então, a minha adolescência foi assim, para mim foi uma adolescência bem tranquila. Gostava de sair, gostava de bater papo com os amigos e tudo mais, gostava de ir em festas, mas assim, sempre bem tranquilo e tudo mais. Porque desde cedo eu trabalhei muito, muito cedo. Comecei a trabalhar aos 13 anos na Guarda Mirim. Comecei como porteiro do colégio e os últimos 3 anos da Guarda Mirim eu trabalhei dentro da prefeitura de
de Ipanema aqui como no setor de licitação. Então, assim, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. Então, assim, foi sempre um período bem batalhador mesmo, sabe? Não posso falar que não estou aqui para falar que passei fome, essas coisas, que é tudo mentira. Não posso falar essas coisas. Não tinha uma vida tão sofrida assim. Mas eu sempre fui um cara muito batalhador, porque eu sempre tive um sonho de ter as minhas coisas, minhas próprias coisas, sabe? Graças a Deus, meu pai, minha mãe, minha família sempre me ajudou muito, mas assim, eu sempre tive um sonho de ser independente. Então, o que eu podia fazer para ser independente mais rápido, eu fazia, sabe? Nisso de você ter trabalhado na Guarda Mirim, você deve ter história boa para contar disso aí, não? Ah, tem muita história boa, tem. A gente, tipo assim, a Guarda Mirim me ajudou demais, porque ela realmente educava a gente, sabe? Profissionalmente e tal. E até pessoalmente, sabe? A Guarda Mirim era muito rígida na minha época. Até andar de bicicleta na calçada era proibido. Não podia fazer uso de bebida alcoólica. Às vezes a gente fala assim, você trabalhava desde cedo, mas perante a lei era proibido, mas assim, era tudo regulamentado, era um trabalho que não era um trabalho pesado, eram horários flexíveis. Então, assim, não era aquela coisa assim, maçante de trabalho escravo infantil, não é nada disso não. Era tudo bem regulamentado mesmo, sabe? E assim, a Guarda Mirim me ajudou muito, que eu consegui fazer muito boas amizades na Guarda Mirim, sabe? A gente saía muito, a gente era muito junto da Guarda Mirim. Também até tinha esquecido, também fui da banda de música aqui da cidade também. Tocava clarineta também na banda de música, sabe? Mas assim, tem muita história bacana, história de amizade mesmo. Hoje, assim, a maioria dos meus grandes amigos, óbvio, tem outros, mas assim, a maioria, eles vêm da época da Guarda Mirim mesmo, devido a tanta união que a gente tinha na época de adolescente mesmo. Teve alguma punição, alguma coisa que você se lembra da Guarda Mirim? Tipo assim, te marcou? Teve sim. Certa vez, a gente, comandante saudoso Chiquinho, hoje é falecido, mas era um cara fenomenal, a gente marcou de fazer um churrasco na casa de um amigo nosso. E alguns amigos eram guarda-mirins e outros não eram. E aí, o que aconteceu? Os que não eram levaram vinho para tomar. E a gente, muito inocente, conversou com o comandante, falou: ô comandante, vai lá no churrasco com a gente, tal, vai fazer parte do churrasco e tudo mais. Só que a gente nem imaginava, a gente muito mais novo, porque a gente tinha uns amigos que eram mais velhos e não eram da Guarda Mirim. A gente não imaginava que os mais velhos iam levar um vinho. O comandante chegou lá e pegou o vinho. Até que a gente explicar que a gente não tinha nada a ver, que era só dos mais velhos, a gente tomou a punição, teve que limpar o quartel 2 finais de semana seguidos. Fora que ele era muito gente boa e a zoeira, né? Que ele saía com a gente às vezes, da gente estar lá, e ele esperava todo mundo ficar sentado para depois anunciar as punições, pede todo mundo, para a gente passar vergonha. E ainda contava os casos ainda, entendeu? Mas assim, era uma figura. O comandante, o Chiquinho, era uma figura. Certa vez a Guarda Mirim tinha que usar um boné, você só podia trabalhar de boné. E o Chiquinho não gostava nem de ser. Mas você tava com o cabelo arrumado, você tinha que estar de boné. E eu tinha uma mania de sair de casa até a prefeitura, que aqui era próxima aqui à minha casa, sem boné. Porque, 8 horas da manhã e tudo mais, ninguém vai me. O comandante não vai descobrir que eu tô indo sem boné para a prefeitura. Aí na hora que eu chegava na prefeitura, eu colocava o boné. Aí um cara lá da prefeitura, Dudu, muito sapo, gente boa demais, mas muito sapo, ligou pro comandante um dia e falou com o comandante, me denunciou, falou assim, mas de sacanagem, o Celestino tá vindo sem boné pra prefeitura. Aí ele falou umas 3 vezes, até que um dia eu cheguei na prefeitura, 8 horas da manhã, quem estava na porta da prefeitura? O comandante me pegando sem boné. Aí eu tive que pagar a punição. Fiquei mais uns 2 finais de semana agarrado, limpando o quartel por causa dessa punição do Dudu. E fora que ele ficava do outro lado da rua, rindo que nem um condenado lá do comandante brigando comigo por causa do boné. Foi pego no pulo. Foi pego. Eu não imaginava, mas ele ficava falando com o comandante, mas ele falava de zoeira, né? Óbvio. Mas o comandante até que foi um dia e me pegou lá mesmo, não teve jeito não.
Aí você ficou quantos anos aí nesse processo daí de trabalhar na Guarda Jovem? Na Guarda Mirim eu fiquei, se não me engano, acho que, eu vou falar assim, eu não lembro corretamente, mas acho que uns 5 anos. Eu saí lá, era como se fosse como eu posso explicar assim, como um órgão próximo da polícia. Então, assim, tinha algumas hierarquias que eram igual da polícia, tipo cabo, tenente, coronel e tudo mais. Eu saí da Guarda Mirim como tenente, como o primeiro tenente da Guarda Mirim. Então, assim, as patentes eram iguais à época da prefeitura, sabe? Da polícia militar. Então, assim, eu saí como tenente, sempre fui bem quisto dentro da Guarda Mirim. Óbvio, tem essas historinhas para contar que é bacana e tal, mas assim, faz parte. E depois você foi fazer o quê? Depois que eu saí da Guarda Mirim, eu fui para a faculdade. É uma história bem bacana, porque assim, desde a minha infância, eu nunca pensei em fazer farmácia. Sempre meu sonho, quando eu era mais novo, falava que eu queria fazer odontologia. Sempre, 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 sempre. Porém, existia uma faculdade de farmácia aqui próximo da minha cidade, a 80 quilômetros aqui, e a realidade da nossa cidade é que os alunos sempre se deslocam de Ipanema todo dia para ir fazer faculdade em Manhuaçu. E como eu não via meus pais com situação financeira para pagar uma faculdade para mim particular de odontologia, e eu também não me via preparado para fazer uma federal, porque devido a esse período que eu estudei na Guarda Mirim, que eu trabalhei na Guarda Mirim, eu comecei a fazer meu ensino médio à noite. Então, assim, trabalhava o dia inteiro e ainda estudava à noite. Então, assim, eu não me sentia preparado para disputar com alguém na faculdade federal. Então, eu acabei optando por fazer farmácia, assim, do nada. Até antes de eu terminar meu ensino médio, eu fiz o vestibular e, graças a Deus, passei. E foi um negócio muito louco, porque, assim, meu pai e minha mãe não desconfiavam que eu ia fazer vestibular. Eles só descobriram que eu ia fazer vestibular no dia, sabe? Eu falei assim, ó, hoje eu tô indo fazer vestibular. Seja o que Deus quiser. E, graças a Deus, passei o primeiro vestibular na Faculdade Futuro. E aí cheguei perto deles e falei assim, ó, passei, mas eu não tenho condições de pagar. O que vocês podem me ajudar? E aí eles foram e me ajudaram. E aí eu saí da Guarda Mirim, parei de trabalhar para focar nos meus estudos. Eu ia e voltava todo dia, saía daqui todo dia 5h30 da tarde e retornava todo dia meia-noite chegando em casa, todo dia. Fora dias de semana que vocês mais do que nunca sabem, tem as questões de laboratório. Aí eu saí daqui de Ipanema 10 horas da manhã e retornava meia-noite. Isso foi durante 4 anos, essa luta. E assim, foi muito louco, porque eu não imaginava gostar de farmácia. Não imaginava. Foi algo assim, que Deus colocou na minha vida e a coisa deu certo e eu gostei, sabe? Mas assim, minha primeira opção sempre foi odontologia. Sempre, 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 sempre. Nunca imaginei ser farmacêutico. Como que foi a adaptação, assim? Porque você saiu do ensino médio, ainda mais que você trabalhava, você tinha sua vida, e aí depois você foi estudar em outra cidade, que era uma coisa, querendo ou não, eu acho mais cansativo o deslocamento do que você ter muita coisa para fazer assim no dia, né? Ainda mais uma experiência nova. O início foi muito difícil, sabe? Porque assim, quando eu entrei na faculdade, tinha algumas pessoas de Ipanema, mas eu não tinha tanta proximidade dessas pessoas de Ipanema. E, assim, era uma faculdade onde pegava muita gente da região. Então, assim, tinha pessoas diferentes que não eram do meu convívio, tinha cotidianos diferentes, tinham várias situações diferentes. Então, assim, foi um negócio assim, o início foi muito complicado para mim conseguir me adaptar, sabe? Mas, assim, e fora a questão do cansativo do ônibus, da estrada e tal. Mas o ônibus, ainda assim, ele era mais tranquilo, porque era uma turma muito boa, uma turma muito animada, sabe? Era uma turma, assim, que tava todo mundo junto. Então, assim, lá foi rapidamente, a gente fez amizade com todo mundo e se dava bem, muito bem com todo mundo. Então, tinha dia que era mais brincadeira e alegria do que imaginar que a gente tinha 1 hora de estrada para chegar até o local, sabe?
Agora, a faculdade, assim, por incrível que pareça, eu fiz mais amizade com as pessoas fora da minha cidade do que com as pessoas da minha cidade. Óbvio, eu tinha conhecimento, conversava e tudo mais, mas assim, eu sentava num lugar e aquele lugar ali, todo mundo era de fora, de vários lugares diferentes, Manhumirim, Lajinha, Manhuaçu mesmo, tinha de Reduto, e assim, eu fiz mais amizade com essa turma e se tornaram grandes amigos dentro da faculdade que a própria turma de Ipanema, Mutum. E você tem muita história também desse período de faculdade? Ah, tem sim, tem sim. Faculdade para mim foi muito bacana porque assim teve coisas boas, graças a Deus eu sempre fui um cara muito esforçado, sabe? Eu não considero que eu sou um cara inteligente, não. Eu não acho que eu sou um cara inteligente. Eu acho que eu sou um cara esforçado, um aluno esforçado. Então assim, eu sempre me esforçava muito nas primeiras provas para ir bem, para ficar tranquilo o resto do semestre. Eu era sempre assim. E na faculdade onde eu estudei era média 6. Então, que eles faziam? Eles pegavam, davam eram dois bimestres dentro do semestre, cada bimestre valia 10. Então, assim, eu sempre no primeiro bimestre eu tirava 8, 9, para no segundo só o trabalho já me garantia para o próximo semestre. E assim, depois que eu ia bem nas provas, aí eu aproveitava. Às vezes a gente tinha uns amigos que gostavam de jogar baralho, jogava baralho, entendeu? Depois dava um intervalo, a gente, ao invés de sair, a gente ficava jogando baralho ali, era meio que diversão. Às vezes trocava de turno, de professor, de horário de professor. O professor demorava 10 minutos para chegar na sala. Era 10 minutos que a gente já tinha correndo ali, a gente só virava carteira para brincar de jogar baralho. Às vezes, assim, tinha período vago, a gente brincava de baralho, às vezes a gente saía, ia para alguns barzinhos, jogar sinuca, para brincar de sinuca, sabe? Era coisa de adolescente e conhecendo a vida mesmo, sabe? Então, assim, mas nunca extrapolei, nunca extrapolamos. Era só coisas saudáveis mesmo que a gente fazia. De vez em quando tomava uma cervejinha, tomava um vinhozinho e tal, mas, assim, só coisas bem, bem bacanas e saudáveis. E baralho era aquele negócio, era jogar, a gente brincava apostado, falava que era apostado, mas jogava apostado 5 centavos. Então, assim, era uma coisa para entreter mesmo, e a gente ficava doido, porque tinha vezes que as nossas jogatinas davam de 5 centavos, dava quase R$ 2. E aquilo pra gente era uma maravilha, a gente ficava doidinho. Era truco, era jogo de copas, a gente jogou muito. Era um jogo quase ninguém conhece, gente. Ai, me fugiu o nome aqui. Marimbo, chamava Marimbo. E bem, eu conheço como Marimbo. Mas era um jogo bacana e assim, entretinha a gente passava às vezes horas e horas, às vezes tinha um intervalo muito grande, a gente passava horas e horas naquele processo de jogar e tudo mais, todo mundo se divertindo, sabe? Era um negócio bem bacana. Até os meninos costumam brincar, falam assim, você aproveitou bem a faculdade, porque o que você jogou de baralho também foi brincadeira. Eu falei, jogava muito baralho. Dava para abrir um cassino já, então. E sinuca também, eu joguei bastante sinuca. Eu tô nesse processo aí de aprender a jogar sinuca na faculdade. Tá difícil. Oi? Tô nesse Como é que é? processo de aprender. Eu tô nesse processo de aprender a jogar sinuca na faculdade. Eu hoje eu não jogo tanto sinuca, não, mas na minha época de faculdade eu era bom. Eu era muito bom. Nossa, Não vou te negar, tem não. 2 anos já. 2 anos jogando Não, é sinuca e não gostoso. consigo, não. Não, é gostoso. O jogo de sinuca é gostoso, era gostoso. Porque, tipo assim, era uma brincadeira, a gente tirava sarro um do outro e tal, aquela zoeira. Tinha um barzinho que era embaixo da faculdade, mas era um botequinho mesmo. Aqueles que a gente costuma brincar de copo sujo. Mas ali a gente fez tanta amizade com a dona do bar, que chamava Tia Penha. Então, assim, a gente ia pra lá, dava intervalo, a gente ia pra lá, jogava sinuca, batia papo, conversava uns com os outros, zoava e tudo mais. Era um clima bem, bem bacana, sabe? Era uma coisa bem gostosa. Eu nunca fui um jovem, meio adolescente, meio louco, não. Eu sempre fui muito centrado, sabe? Mas algumas coisas eu aproveitava a vida, porque eram coisas saudáveis e eu gostava de aproveitar. Jogar sinuca, sempre gostei de tomar minha cervejinha e tal. Então, assim, essas coisas eu sempre fiz na faculdade. Sempre meus pais sabem e sempre fiz. Porque eu falo o seguinte,
eu não só estudei na faculdade, eu vivi a faculdade, sabe? Eu saio da faculdade com ensinamento. Então, assim, eu vivi o que era faculdade. Tive dias bons, tive dias muito ruins também, porque tem sempre aqueles arranca-rabos entre um grupo contra o outro, um querendo ganhar um outro, um querendo tirar mais nota que o outro. A gente tinha uma brincadeira de tentar fazer o melhor grupo do Brasil, então a gente brincava com isso e ficava uma competição saudável entre nós lá da faculdade. Então, assim, era bem bacana. Dentro de sala também, tinha dia que dava uns pega para capar também e tal, mas era coisas de estudante mesmo, de opiniões diversas e tal. É, E deixa qual eu foi uma matéria que te marcou, assim, durante o período de faculdade? Pelo lado bom ou pelo lado ruim? Pode ser pelos dois, uma de cada um. Pelo lado ruim foi a tal da botânica. Eu quase fui reprovado em botânica. Pelo amor de Deus, me perdoe os professores de vocês de botânica, me perdoe minha professora Mariana de botânica. Mas eu não gostava, não era algo que eu gostava. Esse negócio de estudo das plantas não era comigo. Farmacognosia eu até que fui mais ou menos, mas também não era minha praia não, sabe? Sempre eu tive muita dificuldade. Agora, o que mais me marcou assim de matéria foi a matéria de farmacologia e a matéria ai, de manipulação, eu esqueci o nome, Farmacotécnica? farmacotécnica. Pô, Camila, farmacotécnica me marcou muito, porque é uma coisa assim, eu falo que tem tudo que acontece comigo, assim, tudo que tem acontecido comigo, primeiro é Deus e segundo parece que é predestinado, sabe? São caminhos que você olha e fala assim, poxa, como que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade, quando eu comecei a gostar de farmácia, eu sempre pensei que, eu quero assinar para uma farmácia e quero ser um farmacêutico balconista, né? Um farmacêutico de uma drogaria. Eu não quero manipulação, eu não quero saber de manipulação, não. Eu até ia bem na matéria, não era que eu ia mal, não. Eu gostava de fazer os cremes, mas não era aquilo que eu me enxergava. E primeiro semestre de farmacotécnica, eu tinha um professor chamado Francisco. Ele era dono de uma farmácia de manipulação lá em Manhuaçu. E assim, sabe aquele que os anjos se batem assim, na primeira hora que conversa, os anjos se bateram, e assim, o meu e o dele se bateram muito. Então, assim, ele era um professor muito sapo, muito zoeira, então tudo que usava de exemplo na matéria, lá de farmacotécnica, e às vezes eu tava lá atrás, quietinho, ele só falava meu nome, ele só falava o nome do Celestino. Então, assim, era muita zoeira dele pra cima de mim e eu brincava com ele também. A gente formou uma grande amizade. E ele sempre falava comigo, falava assim, cara, você tem muito talento para manipulação. Eu falei, cara, não quero nem saber. Ele falou, não, você tem muito talento. Eu falei, Francisco, não quero nem saber desse negócio não, rapaz. O negócio é pegar uma drogaria aí, assinar e deixa o pau quebrar. Não tô... Quero esse negócio de farmácia e manipulação pro meu lado, não. Quer dor de cabeça para mim, não. Ele falou, não, mas você tem talento, você tem talento. E você vai ter uma manipulação ainda. Eu falei, não, não vou ter esse negócio, não. E assim, depois de ele veio a falecer, depois no segundo semestre ele faleceu, e assim, foi uma perda muito grande para mim, porque era um dos professores que eu tinha mais amizade. A gente conversava fora de hora e tal, a gente trocava muita ideia e tal. Até é um caso assim meio complicado, porque quando ele faleceu, eu viajei, fui para uma cidade próxima de Manhuaçu, chamada Espera Feliz, visitar um parentes. E quando eu cheguei em Manhuaçu, naquele dia, era por volta das 6 da manhã, a gente saiu muito cedo, me deu um negócio no meu coração, falei, cara, podia ligar pro Francisco, fazer uma visita na casa dele e tal, tal, tal. Mas falei, mas agora ele já deve estar dormindo, eu não tem como mandar mensagem para ele para combinar isso e tal. E fui para Espera Feliz. Quando eu retornei, próximo ao Trevo de Reduto, tinha um acidente. E a gente parou, porque o trânsito estava parado, a gente parou num posto de gasolina para esperar liberar a pista e tal, tal. E a gente ia até o acidente e já liberaram a pista. Aí, com isso, a gente entrou dentro do carro, eu e meu pai, e passamos. E eu passei em frente ao acidente e pensei comigo, falei, cara, quem bateu esse carro aí, coitado dele, infelizmente veio a óbito. Não tem como sobreviver, não. E vim embora.
Fui embora e tal, e tal, tal. Cheguei aqui em casa. Quando cheguei aqui em casa, passou uns 10 minutos que eu cheguei aqui em casa, um colega meu de sala, que é meu padrinho de casamento, Fred, me liga. Aí ele me liga e fala, cara, você tá bem? Falei, tô em casa, tô bem. Por quê? O Francisco faleceu. Eu falei, o quê? O Francisco faleceu. Eu falei, de quê? O cara tava vendendo saúde? Por que faleceu? Aí ele virou pra mim e falou assim, cara, ele sofreu um acidente ali no trevo de Reduto. Falei, cara, mas não tem porque o carro dele era um Peugeot, o que sofreu acidente é um Uno. Eu passei em frente, cara, eu vi o acidente. Não era o carro dele, não. Você tem certeza disso? Aí falou, cara, ele tava num outro carro e era ele mesmo. Ele tava dirigindo, ele tinha dois carros, ele tinha um Uno e ele veio a óbito, cara. Ele bateu feio e veio a óbito. Falei, cara, passei em frente o acidente, bicho, não acredito, não. Fiquei muito mal mesmo. Até no dia do velório, quem me acompanhou foi até o pai da Camila, que foi comigo no dia do velório. Porque eu fiquei muito abalado, porque o Francisco, assim, era um grande amigo. E depois de 3 anos, eu assumo uma drogaria e manipulação. Parece que ele estava prevendo o meu caminho. Por isso que eu falo que o meu caminho, assim, é meio predestinado, porque isso ficou muito marcado para mim, porque além de ser um cara que foi um grande amigo meu, ele teve essa questão aí do acidente e dele falar, e ele falava incessantemente, você vai ter uma manipulação, e meu caminho caiu uma manipulação. Hoje faz 11 anos agora, esse mês, que eu sou dono de uma drogaria, uma manipulação. E assim, eu acredito muito em Deus e acredito muito em anjos, então acho que o Francisco é um anjo que está lá em cima, orando por mim, me abençoando também, me ajudando de todos os males. Quando você foi abrir a manipulação, você já saiu da faculdade com essa ideia de abrir a farmácia? Não, não, não. A minha história como profissional, ela é meio maluca. Eu acabei de formar, estava desempregado, doido, procurando emprego e não achava, não achava, não achava. E achei numa cidade vizinha aqui em Conceição. Mas o dono da farmácia, na época, virou para mim e falou assim: ó, a minha esposa está. O farmacêutico que eu tinha contratado aqui, ele não está vindo. E o meu armário foi trancado. A vigilância veio aqui, trancou o armário, lacrou. E só que minha esposa vai formar final do ano, então assim, eu preciso de um farmacêutico para trabalhar esse ano, só. Aí eu falei, cara, é a oportunidade que eu preciso. Vou agarrar. Fui e falei, não, beleza. E tal. Aí eu comecei a trabalhar nessa cidade em Conceição de Ipanema. E para ele queria um farmacêutico só para ir voltar, só para assinar. Eu não, eu peguei, destravei o armário dele, ia todos os dias. Era feriado, eu tava indo, montava no meu carrinho, ia para lá e tal. E foi muito importante para mim porque eu não tinha conhecimento de medicamento. Eu tinha o básico, porque já falo de antemão para vocês estão aprendendo aí, os professores de vocês são muito bons, mas assim, a realidade, a Camila sabe um pouquinho da realidade, é totalmente diferente, sabe? A gama de medicamento é muito maior, é muita coisa, sabe? E aproveitem os estágios. Se tiverem a oportunidade de fazer estágio, aproveitem muito estágio. Estágio ajuda muita gente. E eu assumi essa farmácia. E eu ia todo dia e eu não tinha conhecimento muito de todos os medicamentos. Então, assim, o que eu fazia? Eu ia todo de branquinho, pegava uma franelinha e ia limpar a prateleira em Conceição para tentar aprender onde estavam os medicamentos, os classes de medicamento, o que era. Eu tentava atender clientes e olha que o dono até falava, não, não precisa e tudo mais. Eu falei, não, eu quero aprender, minha oportunidade de aprender. E graças a Deus, me ajudou a aprender, me deu uma base. Com isso, a esposa do rapaz é, é, formou. Consequentemente, devido a ela formar, eu saí e ele tinha um sócio lá, o dono da farmácia lá. Aí o sócio dele virou para mim e falou assim, cara, eu tenho um serviço de balconista em Ipanema. Não é farmacêutico, é balconista. Quer? Falei, gente, eu tô sem nada. Então,
Para quem tá sem nada, vão cair matando. Acabei pegando. E aí a prefeitura aqui me chamou também para trabalhar. Aí eu comecei. Meio período na farmácia, meio período na farmácia da prefeitura. E foi isso durante, acho que 6 meses. Aí até que ele virou e falou comigo, falou assim, ó, eu vou vender a farmácia aqui. Se você quiser comprar uma parte e tal. Aí eu fui, combinei com os colegas, falei assim, gente, alguém quer comprar? Não, não, ninguém tem condições nem nada. Falei, beleza, eu vou tentar. Aí conversei com meus pais, a gente fez um financiamento, financiou a casa, hipotecou a casa aqui, e a gente comprou 50% da farmácia. Foi aí que eu me tornei dono de uma farmácia, sabe? E assim, o primeiro mês foi no dia 1º de novembro de 2013. Esse ano faz 11 anos que eu assumi. E foi meio que de paraquedas. Foi meio de paraquedas. Primeiro, porque a cidade onde eu trabalhava era muito menor do que aqui. Então tinha muito menos medicamentos que aqui. E eu não tinha feito na faculdade de administração, eu não tinha nada, não entendia nada de administrar. Eu só sabia o que tinha na minha cabeça de administração. Então, assim, primeiro mês, quando chegava boleto de imposto, eu falava assim, gente, para que esse negócio de imposto? Os outros falam de imposto, eu nem acreditava que existia, porque na época não tinha essa, essa, esse conhecimento. Aí quando chegou o primeiro boleto de imposto, que chama Imposto do Simples Nacional, gente, eu quase fiquei maluco na hora que chegou que a boleta é enorme, daquele valor enorme. Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar perto do meu pai e minha mãe e pedir dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto, não. Como é que eu vou fazer? E não pode atrasar imposto, como é que eu vou fazer e tudo mais e tal. Aquela preocupação e tal. Aí o meu sócio, liguei pro meu sócio e falei, ó, tem que pagar esse imposto aí, eu não tenho condições, não. Eu já, como se diz, tudo que eu tinha, eu já hipotequei e já gastei aqui dentro. Agora eu não tenho como, não. Foi o primeiro mês. Aí ele virou pra mim e falou assim, ó, vou te emprestar esse dinheiro, mas mês que vem tem que resolver isso aí. Aí eu fui, pegou e graças a Deus as coisas foram dando certo. Que no mesmo mês que eu peguei esse dinheiro emprestado para pagar esse imposto, no mesmo mês eu quitei com ele e nunca mais, desde isso, a farmácia nunca mais precisou de nenhum centavo, nem meu nem dele, para pagar nada. Sempre a farmácia foi sub, sempre positivo, sempre no azul. E depois, como que surgiu aí a manipulação? Eu achei que você tinha aberto a farmácia de manipulação depois da faculdade em homenagem ao professor. Não, não, não. Foi a obra do acaso mesmo. E a farmácia que eu peguei, ela já era manipulação. Então, assim, eu não tive que abrir nada, nem nada assim do tipo. Foi meio que só aprender, reaprender, porque como não era algo que eu tinha tanto focado, eu tinha aprendido, mas tinha muita coisa que eu não tinha me aprofundado. Então, foi mais o desafio de aprofundar mais em manipulação, entender mais sobre manipulado. Porque tudo que vocês vão aprender e vocês vão ver, a gente, na faculdade, a gente aprende de modo genérico. E a partir do momento que você cai no mercado de trabalho, é aí que você vai se aprofundar, ou por análises clínicas, ou por farmacotécnica, ou pela própria drogaria. Então, assim, foi muito genérico as coisas, e principalmente numa área que eu não tinha aquele foco total de falar assim, não, eu quero isso para minha vida. Não, eu nunca pensei isso. Sempre foi algo que aconteceu. Eu falo que foi por acaso e Deus mesmo colocou eu ser dono de uma drogaria e uma manipulação juntas. E o desafio é muito grande, porque é duas farmácias em uma só. Então, assim, é muito desafio. É, Quando eu fui renovar o alvará, a... o alvará que era feito pela Vigilância Sanitária Regional. E eu, assim, eu não tinha preparação nenhuma. Nenhuma, 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 nenhuma. Não estava preparado. Falo abertamente que, assim, não estava preparado nem para fiscalização da Vigilância Sanitária. E veio a fiscalização de Mãe-Mirim, e não esqueço, o nome dela é Vivian, e assim, eu falo o nome porque ela me ajudou muito. Me ajudou no sentido, no aspecto no que ela, ela foi minha amiga. Porque eu acho que amizade não é só falar coisas boas, não. É sacudir. Tem hora que você tem que sacudir. E ela na primeira fiscalização, ela me sacudiu. Porque se ela não tivesse falado as palavras fortes que ela falou comigo, eu acho que hoje eu não estaria onde eu estou, na situação que eu estou,
com as coisas bem organizadas que eu estou. Porque, assim, ela me sacudiu, falou assim, ó, esse negócio tá totalmente errado. Se você não tem condições, você larga, sai fora, porque da forma que tá aqui não dá, porque ela chegou assim, do nada. Imagina só, eu assumi a farmácia primeiro, no dia 10 a mulher da Vigilância Sanitária de Mãe chega lá querendo POP, querendo saber sobre manipulado, querendo saber sobre controle de qualidade, querendo saber sobre procedimento padrão, SNGPC, querendo saber tudo, fiscalizando tudo. E você fala assim, poxa, eu nem sei ainda onde eu tô. Eu tô chegando no jogo, eu não tô sabendo nem onde eu tô, em que eu tô pisando ainda. É meio que um aprendizado e tal, e ela já cobrando e tal. E assim, ela foi e me cobrou muito, sabe? Então, assim, depois disso, ela veio se aposentar agora, mas assim, depois disso ela virou para mim e falou assim, Celestino, hoje a sua farmácia, se precisasse, se pudesse fazer uma lei para fiscalizar a cada 2 anos, eu fiscalizaria a cada 2 anos, porque não tem nem necessidade de vir aqui. A gente não vê nada, não acha nada, não tem problema nenhum, tá tudo, você tá todo certo e tudo mais. Falei, pois é, Vivi. Mas se não fosse aquele chacoalho que você me deu na primeira vez, não teria chegado nesse ponto. Foi o seu chacoalho e a sua fala que me motivou ainda mais a falar assim, cara, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. Então, assim, eu falo que ela foi um divisor de águas na questão regulamentar, de regulamentação, porque eu não tinha experiência nenhuma. Gente, eu não sabia muito pouco sobre o que era POP. Eu não sabia quase nada de como fazer um POP. SNGPC, a faculdade nunca me mostrou como gerar arquivo de SNGPC, quando ele dá erro, o que eu teria que fazer. Eu nem sabia como fazer, entendeu? Foi tudo martelando na prática e quebrando cabeça e tomando, como se diz, tomando uns tapas igual um da Vivian, para me ajudar. E assim, essas pessoas eu falo que foram fundamentais na minha vida, porque a gente espera só lado positivo, só elogio e tudo mais, mas a gente tem que entender que as críticas também são importantes. Você tem que saber filtrar. Tem crítica construtiva e tem crítica que é simplesmente para te deixar lá embaixo. Não é ela não, ela me criticou para me evoluir. Ela me mostrou que eu precisava evoluir. E devido a isso, eu cheguei onde eu cheguei hoje, graças a Deus. Porque ela me mostrou onde eu precisava e onde era o ponto. Ela botou o dedo na ferida, sabe? E isso foi importantíssimo para mim. Essas fiscalizações dela, a da drogaria é separada da manipulação? Não, não, era tudo junto, tudo junto. Eles vinham e olhavam tudo, drogaria e manipulação, sabe? Era assim, era bem caótico. Não, não era fácil, não, porque é muita papelada. Vocês não têm noção do que é papelado. A Camila tem um pouquinho de noção, porque ela presenciou algumas e ela sabe. Mas, assim, é muita papelada que eles pedem. É papel e papel e papel e papel, comprova isso, comprova aquilo, e pega e bate no armário e confere medicamento, vê se está batendo estoque e etc. E olha o SNGPC, se você está mandando arquivo. É complexo, não é fácil, não. Por isso digo, façam estágio, aproveitem o tempo para vocês aprenderem isso aí e não sofrerem como eu sofri no início. O início não foi fácil como farmacêutico, não. Ah, mas é normal, né? Você tinha acabado de sair de uma primeira curta experiência de emprego e foi logo virar dono de uma drogaria. E assim, só que quem está no outro lado, a gente tem que entender o outro lado da moeda, porque eu sempre respeitei os poderes, sabe? Então, assim, quem está do outro lado, ele não tem, tipo assim, ele tem essa noção, mas ele está exercendo o trabalho dele, ele não pode passar o pano, entendeu? Por mais que eu estava assumindo, então, assim, ela me ajudou por isso, porque ela não podia passar o pano e ela fez certo, sabe? Então, assim, são situações que acontecem, que dão aquele chacoalho na vida da gente, pra você falar assim, bate a poeira e fala assim, agora eu vou pra frente. É isso que precisava, sabe? Mas não foi fácil, não é fácil, tá? Não tô falando isso pra desanimar, não, ao contrário. O que eu indico a vocês, aproveitem o tempo de vocês na faculdade e falo abertamente,
quanto mais estágio vocês puderem fazer e façam estágio para colocar a mão na massa. Não sejam estagiários, igual já passaram alguns na farmácia, que não querem nem colocar a mão na massa, só querem olhar. Não olhem, tá? Coloquem a mão na massa, porque quem tá ali tá te avaliando. Ele está te avaliando para o quê? Às vezes pode ser sua oportunidade de emprego. E outra coisa, é o momento de você poder sugar da pessoa, daquele farmacêutico, tudo que ele tem de conhecimento. Então, assim, aproveitem, tá? Aproveitem. Porque nós, quando a gente dá oportunidade de estágio, a gente, no meu caso, eu sempre converso com o farmacêutico, com o estudante para saber o que ele quer. Porque existem estudantes que passaram ali que eles não queriam, eles só queriam olhar. Então, beleza. Então, eu não vou ficar cobrando. Pode olhar, pode ficar à vontade. Estou aqui para ajudar. Agora, aqueles que têm vontade, têm determinação, a gente quer passar conteúdo mesmo, a gente quer preparar vocês melhor para vocês não sofrerem o que eu, no meu caso, eu sofri. Entendeu? Então, assim, a ideia minha sempre no estagiário é entender o que ele quer no estágio. Se ele quer só cumprir horário ou se ele quer ser alguém para aprender. Se ele está ali para aprender, eu estou ali para ensinar. Até acho, assim, modéstia à parte, eu acho que eu sou uma pessoa que gosta de passar conteúdo. Eu sempre gostei muito de ensinar. Porque eu entendo que quando você ensina, você está difundindo uma ideia e a sua ideia tá indo para todos os lugares, sabe? Então, assim, eu gosto muito de ensinar, tenho muita paciência para ensinar. Só que é óbvio que depende do perfil para perfil. Tem perfil que quer aprender e tem perfil que só quer uma assinatura só para cumprir horário. Então, assim, vai muito de cada um, sabe? E indico a vocês, se tem um conselho, uma mensagem que eu posso deixar é: preparem-se para o mercado de trabalho. O máximo possível, façam estágio, fiquem preparados para o mercado de trabalho. Porque a gente não sabe. É uma coisa assim muito doida. Eu nunca imaginei. Se você me perguntasse há 15 anos atrás, Celestino, você vai ser dono de farmácia? Não. Se você fizer essa mesma entrevista, não vou ser. Eu vou ser simplesmente um farmacêutico que assina ali, pronto, acabou. Tem um horário para chegar, horário para sair, pronto, acabou. Aí, se você me perguntasse há 10 anos, há 11 anos atrás, quando eu subi a farmácia, você falava assim: Celestino, você vai ter outra farmácia? Não, é só essa daqui e tal. Graças a Deus, sexta-feira agora, eu inaugurei mais uma loja. Então, assim, são coisas que vão acontecendo, você vai pegando maturidade e vai crescendo. Eu tenho muita vontade de trabalhar, né, de pegar esse ramo da farmácia, né? E eu fico pensando exatamente a mesma coisa. Tipo, na faculdade eles não ensinam a gente como fundar a sua drogaria, por exemplo. Você tá ali mais para trabalhar. Ai, desculpa, gente, eu tô gripada. Você tá mais ali para trabalhar para outras pessoas, né? Então, imagino como deve ser difícil você pegar e fundar uma do zero ali. E assim, tudo nessa vida tem suas dificuldades, assim, tudo nessa vida é um aprendizado, sabe? Quando eu assumi a minha primeira loja, que é essa aqui em Ipanema, eu não tive que fundar muita coisa, porque já estava pronto, eu só tinha que mudar a rota. A rota não estava legal, porque a farmácia não estava vendendo, não estava dando resultado, não estava dando lucro, então eu precisava mudar a rota. Peguei e mudei a rota. Deu certo, sabe? Já essa nova farmácia, que é a farmácia em Chalé, que inaugurei sexta-feira, foi totalmente diferente, porque foi um novo aprendizado. O que é um novo aprendizado? Como tirar uma F, como tirar uma AF, como cadastrar para fazer um projeto para vigilância sanitária, como aprovar um projeto. Essas coisas todas eram algo que eu também não tinha essa experiência que essa nova farmácia me deu, desses problemas que apareceram, que a gente vai aprendendo na prática também, sabe? Então, assim, é importante, sabe? É aquele velho ditado. Eu costumo falar, a Camila sabe muito bem, que eu sou um cara sedento de conhecimento. Eu não quero ser o melhor farmacêutico, mas eu quero ter um pouquinho de conhecimento para poder dialogar. Eu não quero ser um grande economista, porque eu sou farmacêutico, mas eu quero entender um pouquinho da área. Eu não quero ser um grande administrador, mas eu quero entender um pouquinho da área, porque quando eu sentar do lado de um administrador fera,
eu vou poder pelo menos dialogar com ele. Então, assim, eu acho que a gente nessa vida tem aquele ditado, mas você sabe pouco, quando você sabe pouco de cada coisa, você não sabe nada. Pode ser verdade, mas ao mesmo tempo você tem que saber um pouco de cada coisa. Porque hoje uma farmácia não é só ser farmacêutico. Uma farmácia, você é um gestor de uma loja. Aquilo ali é uma empresa, entendeu? Mas ela é do ramo da saúde. Ok, mas ela é uma empresa. Ela tem que ser tratada como uma empresa. E uma empresa é tratada com administração, com um administrador. E hoje, um dos grandes problemas que eu vejo, não sei se já mudou, porque tem muito tempo que eu não estou bem a fundo na carga docente de uma faculdade, mas assim, se tivesse uma bandeira para eu levantar, todo curso de farmácia tem que ter administração. Tem que ter. É uma bandeira que eu defendo com unhas e dentes. Por quê? Porque o profissional ele não pode entrar dentro da farmácia e não saber o que é um imposto que ele vai pagar. Ele tem que saber isso, sabe? Hoje exige um farmacêutico, ele tem que saber lidar com pessoas. Porque se ele não souber lidar com pessoas, ele tá lascado. Até mesmo se ele não for o dono, se ele for um farmacêutico numa rede grande, ele vai lidar com os balconistas. E sempre há atrito. Sempre há atrito. Principalmente o balconista antigo com o farmacêutico novo. Aí o atrito é certeza. Porque o balconista antigo olha para o farmacêutico e fala assim: esse cara acabou de formar, ele não sabe nada. E o farmacêutico olha e fala assim: cara, esse cara tem que me respeitar. Eu sou farmacêutico, eu estudei 4 anos. Entendeu? Então, assim, sempre gera esse atrito. E quando gera atrito, é problema, porque a loja ela não cresce, ela não anda, porque é um remando contra o outro. Hoje, o meu exemplo hoje, em Ipanema, hoje eu tenho 12 funcionários, 12 colaboradores. Você imagina ter 12 colaboradores, todo mundo pensando, você trabalhando, tentando colocar todo mundo pensar do mesmo jeito, no mesmo objetivo e na mesma pegada. É muito difícil. Então, por isso que eu acho que você tem que saber lidar com pessoas, sabe? E isso a faculdade, ela não tem um curso para te ensinar. E eu acho que é importante isso, a faculdade de farmácia, olhar com esses olhos. Porque são pontos que fazem total diferença para um sucesso de um profissional. Sim. Eu acho que a graduação ela está mais levada para as outras áreas de farmácia sem ser essa de drogaria. Ela Eu também limita vejo desse lado. bastante. Eu também vejo desse lado. Eu acho que, assim, são coisas que a gente tem que preparar, porque o profissional ele vai ter uma vida particular, ele vai ter que estar preparado, administrar sua vida particular. Porque não adianta nada também se você é um profissional que você ganha lá 10 mil de salário. Mas você gastou 15, entendeu? Então, assim, o profissional ele tem que ter noções de administração para ele administrar a vida profissional dele e a vida pessoal dele. Porque uma está linkada à outra, sabe? Então, assim, não adianta a gente tentar separar o joio do trigo e achar assim, poxa, a minha vida profissional é diferente da minha vida particular. Não, estão todas linkadas, sabe? Você tem que saber separar seu dinheiro, profissionalmente e pessoalmente, mas tá tudo linkado, entendeu? Então, assim, hoje, eu falo muito lá na farmácia, se você não tá bem de saúde, mas não tem atestado, fica em casa. Eu preciso de gente que tá bem, não preciso de gente que tá mal lá dentro. Entendeu? E não adianta, eu briguei com o meu namorado. É fato que se brigou com o namorado, se brigou com o marido, se brigou com a esposa, com o esposo, não vai render. A gente tem que trabalhar feliz, sabe? Tudo isso interfere. Outra coisa, outra coisa, você tem que saber numa farmácia um controle de caixa. Hoje o que eu vejo o movimento das redes grandes, que na minha opinião e o que eu tenho enxergado do mercado, é que a rede grande ela não quer ter farmacêutico gerente, ela quer um farmacêutico gerente. Ela não quer pagar dois profissionais, ela quer pagar um só, entendeu? E o profissional farmacêutico ele tem que estar preparado para isso do que vem remando no mundo, sabe? Porque o mundo ele tá muito evoluído e o profissional ele tem que se evoluir com o passar do tempo. E eu acho que hoje o farmacêutico que só fica aviando receita, ele vai sucumbir com um determinado tempo. Hoje tem aí a atenção farmacêutica. Na minha época estava caminhando, hoje a atenção farmacêutica é enorme. Tem farmacêutico
fazendo consultório e tá dando resultado. A gente sabe que tá dando resultado. É um negócio que vem crescendo, sabe? Então, assim, o farmacêutico ele tá até preparado. Ah, mas o consultório não precisa de administração. É óbvio que precisa, porque você vai pagar aluguel, você vai pagar o imposto como empresa. Então, você precisa saber administrar a sua empresa. Eu falo da drogaria porque eu estou muito linkado à drogaria, mas isso vale em qualquer área. Análises clínicas, consultório farmacêutico, tudo isso é empresa e tem que ser gerida como empresa. Então, assim, uma das correntes que eu defendo muito. O profissional farmacêutico, ele não pode ser o cara hoje só para aviar a receita. É muito pouco para o tamanho da importância que o profissional tem. E a cada dia que passa, o Conselho Regional de Farmácia vem fazendo uma pegada, principalmente na drogaria, de tentar o quê? Abrir espaço para todos, que eu acho isso muito bom, porque antigamente, quando há 15, 20 anos atrás, o farmacêutico podia assinar para 500 lugares, ou seja, os mais novos estavam ficando sem emprego. Então, hoje o farmacêutico só pode assinar para um lugar, isso é ótimo. E para o conselho, é melhor ainda se o farmacêutico for o dono. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entender essas questões que como se diz, o farmacêutico do século XXI, ele precisa ter essas evoluções. Hum. E como que você se sente hoje em dia, depois de ter inaugurado aí sua segunda drogaria? E, assim, eu achei muito legal. Como você está se sentindo? Acho que o sorriso já diz que eu estou radiante, né? Então, para mim, assim, eu não, eu sou um cara assim, eu tenho sonhos e objetivos, mas assim, eu nunca tive um sonho de ter duas lojas, sabe? E assim, as coisas vão construindo com o tempo e a gente vai evoluindo. E foi um sonho que há uns 6 anos atrás, eu comecei a ter esse sonho e graças a Deus, acho que eu tô num momento de amadurecimento muito bom. Amadurecimento que eu falo não é pessoal, mas é profissional, sabe? Administrativamente, que eu quero dizer. Porque eu acho que se eu tivesse abrido essa farmácia antes, eu acho que ela não ia suportar, sabe? Hoje eu tô nessa pegada mais amadurecida profissionalmente e administrativamente, porque a administração é o ponto-chave. Certa vez, eu faço parte de uma rede, que é a Rede Nova, vocês devem conhecer, deve ter loja aí perto de vocês aí, e eu tenho muita amizade com o dono da Rede Nova. É um cara que eu conheço há longa data e a gente tem uma liberdade de conversar e tudo mais. E ele sempre foi um cara que também pensar nessa questão administrativa, ele virava para mim e falava assim, eu falava com ele, falava assim, Alan, o nome dele é Alan, Alan, deixa eu te falar, eu quero desconto, cara, eu quero o maior desconto, eu quero desconto, eu não quero saber, eu quero comprar remédio barato, eu não quero saber de outra coisa. Entendeu? Eu não quero saber quanto que eu tenho de estoque. Eu quero é comprar barato. Se eu comprei barato, eu vou vender barato, eu vou crescer e vou ganhar dinheiro. Aí ele virava para mim, rapaz, não é assim não. Farmácia tem que ter gestão, farmácia tem que ter gestão. Eu falei, que gestão, rapaz? A gestão é simples. É comprar barato e vender barato, ponto. Não tem outra gestão, não precisa preocupar com mais nada, entendeu? E tal. Hoje, até conversei com ele anteontem, ele me ligou para me parabenizar da nova loja e eu tava falando com ele sobre isso. Eu toquei nesse ponto com ele. Falei, cara, há muito tempo você falava em gestão, hoje eu entendo o que você estava falando. Sabe? E ele tava falando isso, o que eu tô falando com vocês hoje, ele tá falando comigo há 6, 7 anos atrás, ele já tava falando comigo isso e eu não conseguia enxergar. Hoje eu consigo enxergar. Hoje eu consigo entender o ponto que ele quer chegar. Um exemplo para vocês entenderem por que é tão importante a administração. Não adianta você ter 500 tipos de remédio dentro da farmácia. Você tem que ter aquilo que sai. Aquilo que é importante. Porque, às vezes, se você tem 500, o que mais sai, você não tem estoque. É aonde você perde o cliente. Então, assim, isso é você administrar uma farmácia. É saber enxergar na sua loja o que sai e o que você tem que ter bastante estoque, que é aquilo que a pessoa está lá todo dia te procurando. E, às vezes, a gente acha que não. Ah, é só eu comprar barato, comprar barato. Não. Às vezes, se você tiver muito estoque do produto garrado,
Não adianta você comprar barato que seu dinheiro está ali, seu capital está ali. E isso, a gente não sai na faculdade preparado para isso, para enxergar essas coisas. E eu, há 5, 6 anos atrás, também não tinha essa questão. É evoluindo com o tempo, e entendendo e aprendendo, falando assim, não, isso aqui eu tenho que ter, isso aqui eu não tenho que ter. Isso aqui eu tenho que desaguar, porque isso aqui não pode ser na farmácia. Isso aqui é dinheiro parado. Isso é uma função de um cara que é administrador, e não de um cara qualquer que cai de paraquedas, sabe? Porque o cara que é farmacêutico, às vezes quer cair de paraquedas, ele quer o que eu queria há muito tempo. Eu quero desconto, 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 eu quero comprar barato, entendeu? E ficava numa cegueira de comprar barato e ficava estocando e não estava vendo onde o dinheiro estava indo. E o dinheiro estava ficando no estoque. Às vezes estava vendo sem remédio lá, sem necessidade, sabe? Então, assim, isso me ajudou a chegar onde eu cheguei da maturidade em abrir uma outra loja. De entender administrativo para poder abrir uma outra loja. Porque se eu tivesse na mesma mentalidade de 6 anos atrás, provavelmente eu ia encher ela de estoque, ia boleta em cima de boleta, ia vencer, e os medicamentos iam vencer e eu não ia conseguir ter condição de fluxo de caixa. Então, assim, para mim, assim, hoje, óbvio, o mercado é muito dinâmico, então, assim, não é só administrar, tem vários outros aspectos, mas acho que é importante administrar. Mas, assim, eu acho que tem tudo, se Deus quiser, óbvio, Deus lá na frente, tem tudo para dar certo, sabe? E para mim foi. Vou contar para vocês um segredo. Sexta-feira eu cheguei lá e, assim, vendo aquele movimento, as pessoas entrando e perguntando, passa um filme total na minha cabeça. Passa um filme do 1º de janeiro de 2011, quando eu assumi. 2013, perdão. Quando eu assumi em 2013 a loja aqui em Ipanema, sabe? Passa um filme de olhar e fala assim, cara, Celestino, que tava em dúvida até se ia conseguir dar certo uma farmácia, hoje está chegando a segunda loja. Aí você olha a dificuldade, porque quando eu iniciei, eu não contei, mas assim, eu era o farmacêutico que abria às 7 horas da manhã, ficava até às 7 da noite, almoçava na farmácia, não saía para nada. Já cheguei vezes de fazer barba dentro da farmácia. E quando a gente tinha aqui em Ipanema e ainda tem regime de plantão, e o plantão ficava até às 11, eu ficava das 7 às 11. Nem almoçar em casa eu almoçava dentro da loja, sabe? Então, assim, foi muito batalhador, muito sofrido mesmo. A Camila testemunhou boa parte desse sofrimento e ela viu e, assim, sempre me ajudou muito. E, assim, se eu posso resumir uma frase, a sensação da segunda loja é me sentir abençoado, porque Deus tá me abençoando muito para isso. E radiante, tô radiante. Ainda para mim, parece que a ficha ainda não caiu, vou te falar bem a verdade. Aí se sentir realizado, né? Realizado. Mas eu sou um cara pilhado. E como eu sou um cara bem pilhado, a meta é mais. Eu quero mais. O sarrafo vai aumentar. Essa é a Então tá meta. bom. Não, eu sou um cara muito pilhado. Eu não gosto de parar muito, não. Então, assim, a minha meta é aumentar. Tenho essa meta já em mente, já de essa ser a primeira de outras. Não sei quantas, porque eu não vou me delimitar, mas de mais. O que Acho que é você bom acha quando que você vê vai. que tá acomodando, você melhora. Não, eu não gosto de acomodação, sabe? Eu fico sempre me confrontando, me desafiando a mim próprio nessa questão, para mim não me acomodar. Porque eu entendo que quando você acomoda, dá ruim. Então, assim, Uhum. tem gente que fala comigo e fala assim, cara, eu não sei como é que você é. Eu falo assim, eu sou ligado no 220, cara, eu não paro. Às vezes eu tô aqui em casa, aqui, eu tô pensando na farmácia, o que que eu posso fazer, o que que eu posso melhorar, como eu posso melhorar o processo, como eu posso melhorar. Eu sou assim, sabe? E acho que isso me ajuda a galgar espaços maiores, sabe? Com muito respeito aos outros e tudo mais, mas assim, tentando sempre dar o meu melhor. O que você acha que vai ser o seu maior desafio com duas farmácias agora? Camila, eu acho que o meu maior desafio vai ser administrar a vida todinha. Porque não tem muito a área de vocês, mas assim, até ontem um funcionário comentou, falou assim, cara, como é que você consegue administrar tanta coisa? Porque
A CDL também é um negócio meio maluco também que me garra um tempo do caramba, porque eu sou daquele seguinte, se eu tirei para fazer, eu vou fazer bem feito. Eu vou dar o meu melhor, seja o que for, seja o que for. Eu demorei 8 anos para assumir a CDL. Eles vinham atrás de mim e eu sempre, não, não dá, não dá, não dá, não dá, até que cheguei um momento, minha esposa, né, não ficou muito feliz não, sabe? Porque meu filho tinha nascido, tava próximo a nascer e tal, eu falei assim, Helena, não tem jeito. Eu sou idealista, não adianta, eu sou idealista assim, é algo que eu tenho vontade um dia, então assim, eu acho que a hora é agora e vamos lá, se eu não aguentar, eu peço arrego, mas eu vou lutar. Então assim, acho que o meu maior desafio vai ser administrar meu tempo para isso tudo, sabe? Porque a CDL também, a gente fez muitas coisas boas também nessa administração da CDL aí, fez um ano agora, esse mês também, assim, a gente já conquistou novos associados, a gente trouxe uma palestra aqui fenomenal para dentro de Ipanema, colocamos 250 pessoas numa palestra aqui, e isso é difícil para a cidade de Ipanema, a CDL nunca conseguiu isso, então, assim, é fruto de um trabalho e reconhecimento, então, assim, é muito difícil, mas acho que, assim, o meu maior desafio hoje é administrar meu tempo e conseguir dar atenção a todos. E com 2 lojas, assim, como você está nessa área, você acha como que está o campo de emprego para o farmacêutico Dá atualmente? só um instantezinho só. Tá. Dá uma travadinha, só um instantezinho, só para atender o interfone. Pessoal, Sem perdão, voltei. Qual que era a sua pergunta mesmo, Camilinha? Eu perdi. Como você está com 2 lojas agora, como você acha que está o ramo de empregos para um farmacêutico recém-formado, vamos dizer assim? Camila, tá faltando profissional. Tá faltando profissional. Profissional de verdade, tá? Profissional que não queira só assinar. Profissional que quer botar a mão na massa, tá faltando. A dificuldade é grande, tá? Tá faltando profissional na área, sim. Acho que se vocês ficarem determinados e tudo mais, aí vocês rapidamente vão se inserir no mercado de trabalho. Tá faltando profissional com vontade, tá? Não profissional só de falar assim, eu vou dar meu nome. Isso tem aos montes, tá? Mas a gente não quer isso. Eu não quero isso. Como eu, quando decidi abrir a nova loja, eu abri assim, direto e falei o quê? Gente, eu quero um farmacêutico gerente. Eu não quero um funcionário gerente, eu quero um farmacêutico. É esse que eu quero que gerencie minha loja, sabe? Então, assim, a profissão tem ainda espaço, sabe? Tem muita gente aí, tem muita vaga e tem muita gente querendo, sabe? Basta você se acreditar, mas acho que, assim, é uma profissão que só tende a ter vaga, para quem quer. Um profissional qualificado também, né? Sim, 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 sim. Precisa de um profissional preparado. Precisa de um profissional preparado, um profissional com vontade preparado para estar. Se você fosse deixar um conselho aí para o pessoal que está formando agora, qual que você deixaria? Aproveitem o tempo da faculdade, estudem muito, mas ao mesmo tempo coloquem a mão na massa. E para os profissionais que estão pensando em sair do próprio. Ai, peraí, deixa eu reformular minha pergunta. Para os profissionais já formados que estão pensando em mudar, assim, totalmente igual você fez, que você era um funcionário e do nada virou o dono, assim, do nada. Qual conselho você deixaria? Ah, peraí, só um minuto, deixa eu colocar um fone, senão vocês não vão escutar nada. Só um minuto. E ouvem? Sim. Sim. Ah. Repete sua pergunta, por favor. Se você fosse deixar um conselho para um profissional já formado que está pensando em mudar de vida e abrir o próprio negócio, qual que você deixaria? Cara, foquem bastante em administrar, mete as caras e vai. Tem tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. O que difere as pessoas bem-sucedidas na vida é o querer.
É entender que eu quero muito, eu preciso fazer por onde? Eu preciso me esforçar, sabe? Não é só simplesmente falar assim, eu quero. Eu quero muito perder 10 quilos, mas eu não vou na academia. Então como é que eu vou perder 10 quilos? Entendeu? É o querer, mas também se esforçar, entendeu? Batalhar por aquilo. Hoje, o que acontece muito, e isso é do ser humano em si, é o seguinte, ele quer muito, mas ele não quer pagar o preço. E tudo nessa vida tem um preço, sabe? Então, assim, o que eu indico é o seguinte, mete as caras, vai pra cima, entendeu? E queira de verdade. Não só querer de falar, é querer de verdade mesmo. Você tem mais alguma pergunta, Lara? Mais alguma questão? Eu acho que minhas dúvidas todas foram respondidas. Eu fiquei muito, muito empolgada mesmo com essa história. Eu achei sensacional, porque foi uma reviravolta, né? Você era menina e do nada virou dono de uma farmácia que você nem imaginava. Eu achei muito legal. Parabéns aí pela inauguração da outra também. E Obrigado. esperamos ver mais aí. Deus quiser, se precisarem de mim, eu já deixo aqui. A Camila tem meu Instagram, tem meu contato. Se vocês precisarem, podem contar comigo. Eu desejo. Eu falo que eu não quero transformar o mundo, porque eu não tenho essa capacidade. Mas o que eu puder plantar de sementinha boa para ajudar os profissionais que não tiveram a chance que eu tive, eu quero. Então, assim, realmente a minha vida virou um twist doido, sabe? Um plot twist mesmo. Mas, graças a Deus, foi pelo lado positivo. E é aquele velho ditado, se você me perguntasse, nem os meus maiores sonhos eu não imaginava atingir as coisas que eu estou atingindo. E o mais importante, que eu acho que é o que mais me consome, sabe? Não é só ser dono, sabe? Eu falo muito que para mim não é questão de ser dono, eu não tenho esse ego. A minha questão mesmo é deixar um legado, sabe? É deixar uma sementinha na sua cabeça, na cabeça da Camila, de falar assim, pô, aquele cara me aconselhou a isso, isso e isso e deu certo, sabe? É isso que é o meu grande... A minha grande missão de vida é essa, sabe? Eu costumo brincar com os meus funcionários e falar assim, gente, eu não quero ficar rico, não quero ficar milionário, não quero nada disso, não, sabe? Eu quero que meu filho que está crescendo olhe e fale assim, poxa, meu pai deixou um legado. É isso que eu quero. Esse é o meu verdadeiro sonho, é ser importante na vida das pessoas, sabe? Poder ajudar as pessoas de uma certa forma, com palavra, com testemunho de vida, com essas coisas. Essa é a minha maior vontade e, assim, me deixa muito feliz quando a Camila até me mandou mensagem. Falei, Camila, eu tô meio na loucura. Hoje até é aniversário de mês do meu filho aqui. Mas nós vamos dar um jeito. Vamos dar um jeito que para mim, tipo assim, é muito bacana poder contar um pouco da minha vida e trocar um pouco de experiência, sabe? E saibam que as coisas que vocês falam também, para mim, é enriquecedor e, ao mesmo tempo, também, eu tô aprendendo com vocês também. Não é só eu que tenho a passar, vocês também estão me passando aqui muito conhecimento. Vamos levar a Lara para fazer estágio em Ipanema. Boa. Será um prazer. Pode vir. Será um prazer. Vamos aparecer aí. Pode vir, será um prazer. Você quer divulgar alguma rede social da drogaria, alguma coisa assim? Ó, para pessoal aí que queira me conhecer mais, minha rede social é @CelestinoPedro. E também as redes sociais da farmácia lá é em Nova Ipanema, @InovaIpanema e @Rede Nova Chalé. São as duas lojas que eu tenho e quem quiser me conhecer mais, quem tiver dúvida aí, quem estiver vendo esse vídeo aí, tiver dúvida, quiser me perguntar, pode me chamar no Instagram lá e tudo mais. Estou pronto para atender e tudo mais. A Camila tem meu celular também, pode mandar dúvidas, sugestões, o que vocês precisarem, podem contar comigo. Tá? Eu sou um profissional que quer ajudar aos outros profissionais não sofrerem tanto como eu sofri na minha época, sabe? Então, assim, que precisarem, podem contar comigo. E assim, será um prazer também, se quiser vir fazer um estágio aqui na farmácia, para mim será um prazer enorme. Tá? A farmácia está de portas abertas para você. A Camila eu não vou nem falar, né? A Camila já é chovendo molhado falar, então. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de participar do podcast. Tá? E obrigado pela oportunidade, obrigado pelo bate-papo, tá? Obrigado mesmo, de coração. Muito obrigado. Eu que agradeço.
Foi enriquecedor pra gente. Que bom, que bom. Essa é a minha missão. Se eu conseguir, saio satisfeito. Abordar mais um pouco dessa área da drogaria, que é bem... não é tão falado, né? Não, sim. Mas muito obrigado, tá? Obrigado mesmo, de coração.